Olá, meus amigos! Bem-vindo então a mais uma aula. O meu nome é Danilo e hoje vamos aprender sobre transações, ou seja, como que a gente pode fazer transações no banco de dados ou no nosso sistema ou em qualquer linguagem que você estiver trabalhando. Lembrando que linguagem de programação é ferramenta e eu estou aqui para ensinar para você o conceito. Vamos utilizar uma ferramenta para que a gente possa fazer isso, obviamente, porém, você precisa entender que esse conceito é um conceito universal para quem está programando, ok? Então vamos lá, bora começar a aula. @99run.com. Provas oficiais onde e quando quiser. Muito bem, pessoal, para que vocês possam me ajudar também a esse vídeo alcançar a mais pessoas, por favor, deixe o seu like nesse vídeo, faz o seu subscribe nesse canal, para que assim o YouTube possa entender que esse conteúdo é relevante e que vai mandar para mais pessoas. Tudo bem? Assim você colabora comigo e eu colaboro com você. Bora lá! E para explicar o conceito da transação para vocês, eu vou usar a história do Francisco, ok? O Francisco, ele tinha um dom, ele tinha um poder de voltar no tempo. E o Francisco, durante o dia dele, ele tem algumas decisões a tomar. Imagina que o Francisco acabou de acordar e ele vai lá na padaria comprar pão. Lá na padaria ele olha e vê algumas coisas que no meio da internet a gente chama de upsell e downsell. Ou seja, algumas formas de você agregar vendas para aquela pessoa, para aquele tipo de compra que aquele usuário está fazendo. E aí o Francisco decidiu comprar pão, ele decidiu comprar um suco, decidiu comprar um brinquedo, aqueles agregados da padaria, né, para dar para o filho, filha, decidiu comprar ali mais o leite, decidiu comprar ali a margarina, né? Então ele comprou várias coisas, ok? E aí, quando o Francisco foi passar no caixa, ele percebeu que ele estava sem dinheiro, ou seja, o cartão dele foi recusado. Só que na fila do pagamento tinha ali a Francisquina, ou seja, a Francisquina, ela estava ali no caixa também comprando o pãozinho dela. Francisco olhou e quando ele foi passar a compra dele, deu tudo errado e a Francisquina estava atrás dele olhando. Francisco ficou com muita vergonha e queria apagar aquele momento da vida dele. O que significa isso, gente? Significa transação, commit e rollback. Como o Francisco ele tem o dom de conseguir voltar no tempo, essa situação ele conseguiu apagar. Então, Francisco voltou no tempo onde ele estava, naquele momento onde ele ia na padaria, olhou primeiro para ver se ele tinha saldo no cartão. Ah, eu tenho saldo. Então ele foi na padaria, comprou somente o pãozinho, deixou todas as outras coisas, porque aí o fluxo de caixa dele fechava, ok? Quando ele foi lá na fila do caixa, ele viu a Francisquina, fez o pagamento, como tinha sobrado um dinheirinho, ele comprou ali uma bala, alguma coisa, e distribuiu entre ele e falou: "Oi, Francisquina, tudo bem? Ah, eu comprei um presentinho para você", e deu uma bala para ela, ou alguma coisa, simplesmente para que a Francisquina aqui pudesse se agradar com ele. Ou seja, ele deu um commit. Então vamos voltar aqui às situações. Francisco, quando ele foi naquela situação onde ele viu que ele não tinha dinheiro, ele abriu uma transação, tentou executar essa transação, esse pagamento lá no caixa, deu erro, passou vergonha e quis apagar esse dia da vida dele. Então ele usou o rollback, ok? Com o rollback ele apagou tudo aquilo que ele fez. Agora, Francisco foi lá, já comprou o seu dinheiro, foi lá no caixa, comprou somente aquilo que ele dava, viu a Francisquina lá na fila, pegou um outro presente, deu para a Francisquina e deu tudo certo. Ou seja, esse dia deu legal e ele deu um commit, ok? Então, esse é o conceito da transação. Quando você abre uma transação, o computador, o banco de dados, a sua linguagem de programação, o seu ORM, vai entender, né, o ORM é Object Relation Mapping, né, um objeto, um framework que você utiliza dentro do seu código, ok? Mas enfim, a sua linguagem, a sua ferramenta vai entender que você vai querer voltar no tempo ou você vai querer confirmar aquela situação que aconteceu. Agora, trazendo isso para sistemas, imagina que você tem um sistema que faz diversas operações. Eu vou dar um exemplo aqui do 99run, né? O 99run, ele tem uma parte dele
que ele faz diversas transações. Quando um corredor vai lá e faz uma inscrição, né? Uma inscrição numa corrida, o que acontece? Uma vez que ele fez a inscrição, ele tem que fazer o pagamento, né? Depois que ele fez o pagamento, a gente começa a liberar desafio para a pessoa, começa a liberar prêmio, começa a liberar produto, começa a liberar várias coisas. E é nessa situação que entra a transação. Por quê? Quando a pessoa faz a inscrição, na hora que ela tentou fazer o pagamento, se deu alguma coisa errada, rollback. A pessoa tentou fazer a inscrição, se ela fez o pagamento e deu tudo certo, commit, ok? Ou seja, você, utilizando transação, tem condições de querer ou não aprovar ou não aprovar aquele dia. Esse conceito de commit rollback também é utilizado nas migrations. Se você já viu algumas aulas minhas de C# e algumas aulas de Ruby, vocês vão ver que tem um negócio chamado migrations. E eu mostro para vocês que vocês conseguem fazer ali um rollback, né? Ou um migrate das informações que vocês fazem. É a mesma coisa do commit rollback aqui. Também é muito presente em bancos de dados, né? Como eu falei, SQL Server, MySQL, PostgreSQL, até o Mongo tem esses tipos de operações aqui para commit rollback, tá bom? E o Git também, né? Que é uma ferramenta de source control, né? Eu já ensinei para vocês aqui no Torne-se um Programador. Todo desenvolvedor deveria utilizar o Git como source control, um SVN ou alguns outros sistemas para gerenciar o seu código, mas, enfim, também está presente o conceito de commit e rollback nesses tipos de situações para que você possa tomar uma decisão e, se der errado, voltar no tempo e fazer tudo de novo. Gostaria muito que na nossa vida também a gente tivesse essa opção de a gente abrir uma transação, tomar algumas decisões e, se desse errado, a gente fizesse um rollback de tudo isso e, obviamente, conseguisse voltar na situação que a gente estava para conseguir tomar uma decisão correta. Porém, na nossa vida não funciona assim, mas aqui no software, na programação, você tem esse poder de decisão, tudo bem? Agora a gente vai lá para o computador para fazer tudo isso na prática. Vejo vocês então lá no computador. Muito bem, meus amigos, de volta agora no computador, pessoal. Todas as aulas do Torne-se um Programador, vocês podem ver, são abertas, ou seja, a gente não cobra por videoaula para vocês. A gente cobra por mentoria. Então, todos vocês que estão aqui no canal do Torne-se um Programador, que estão assistindo todas essas aulas gratuitas, se tiverem dificuldades, vocês podem, então, vir aqui, ó, e fazer, então, a reserva da sua aula particular. Na sua aula particular, você vai poder tirar as dúvidas das aulas que você assiste aqui no Torne-se um Programador. E se mesmo assim você tiver um projeto e quiser que eu ajude você a construir esse projeto junto com você, ou seja, você tem ali alguma situação bem complexa de um sistema existente, você é um cara esperto, você é uma mulher esperta que decidiu estudar no Torne-se um Programador e decidiu aplicar os conhecimentos e criou o seu próprio projeto e precisa da minha ajuda e ajuda da minha equipe para que você possa evoluir, você tem essa outra parte aqui que é devida ao seu projeto, ou seja, a gente vai construir o projeto junto com você, tudo bem? Até se você for um empresário e não quiser programar e quiser que alguém faça o sistema para você, vem com a gente. Se você mesmo assim achar que esses valores ainda não estão ao seu alcance, você tem então a comunidade do Torne-se um Programador. Na comunidade do Torne-se um Programador você tem 1 ano de acompanhamento, um grupo no Telegram, onde você pode então estar junto com todos os outros alunos e uma aula ao vivo comigo, uma vez por semana. Ou seja, aí, gente, vai ficar muito mais fácil para você. Na comunidade do Torne-se um Programador, você paga muito mais barato. Ou seja, você paga um valor de R$ 997 por ano ou R$ 97 por mês para que você possa fazer parte dessa comunidade e você ter o meu acompanhamento anual. Então você tem várias formas de você aprender aqui. Ou nas videoaulas gratuitas aqui do Torne-se um Programador que você não paga nada, ou tirando dúvida em aula particular, ou com consultoria ajudando a construir o seu projeto, ou ajudando você a sair de situações complexas, ou você entrar para a comunidade do Torne-se um Programador para que a gente possa acompanhar a sua evolução. Agora, não tem desculpa, só basta você agir, tudo bem? Beleza, gente? Então vamos lá. O jabá já foi feito aqui, né? E aí, agora eu trouxe aqui uma situação real de um sistema meu aqui, um sistema do 99run, para que você possa ver, então, como que você pode utilizar transação, tudo bem? Antes de ir por 99run, eu vou mostrar para vocês como que vocês podem pesquisar sobre transações na internet. Então, o que você tem que fazer aqui, ó? Basta você vir aqui
escolher qual tipo de arquitetura de banco de dados você está utilizando. Por exemplo, Danilo, eu estou utilizando, sei lá, o SQL Server. Aí você pode digitar assim, ó, SQL Server Transaction, ok? Se você pesquisar SQL Server Transaction, você vai ver várias documentações da Microsoft, e várias Stack Overflow, várias. E você vai poder ver como que é a sintaxe. Ou seja, begin transaction, tá vendo? Aí você tem aqui o commit e o rollback. Então tem várias formas de como que você faz. Tá aqui, ó. Begin trans tá iniciando uma transação aqui T1, faz ali a operação do update ou do insert, ou seja ela qual for. Se deu tudo certo, você pode simplesmente dar um commit da transação que você abriu ou dar um rollback da transação que você abriu também, que você não quer deixar ela utilizando, né? Ou você pode utilizar o comando mais simples, né? Você abrir aqui um begin transaction, você executar a operação, delete, ou update, ou insert, qual seja, e você dá um commit para efetivar. Lembra lá do Francisco lá, né? O Francisquino, que estava ali fazendo ali a sua situação lá na padaria, né? Então você abre a transação, faz o commit, ou se der tudo errado, você abre a transação, não faz o commit e faz o rollback. O commit ele vai confirmar, o rollback ele vai desfazer, ok? Então você tem isso aqui ó, que você pode fazer diretamente no SQL Server. Agora se você vir aqui e colocar aqui, ó, begin, transaction, ou PostgreSQL Transaction, né? Então se você colocar desse jeito, transaction, você vai ver que também você tem a documentação de como que você faz transação lá no Postgre, ok? Então tá aqui também algumas formas de como que você pode fazer. Begin, toda a operação, commit. Begin, toda a operação, rollback. E assim você tem então uma transação feita aqui diretamente, ó, pelo Postgre, ok? Agora vamos lá, como é que a gente faz isso no MySQL? E aí você vai ter toda a documentação também do MySQL de como que você faz a transação, ok? Gente, então conforme eu expliquei para vocês lá no quadro, você tem então um recurso que é do banco de dados. Até, gente, a arquitetura é diferente. MongoDB, né, que é uma arquitetura feita por documento, transaction. Até no MongoDB você tem essa opção de fazer transação. Então aqui no MongoDB é um pouquinho diferente de como que você utiliza nas linguagens SQL, mas você tem aqui também algumas formas de você fazer as transações utilizando até o MongoDB. Então assim, toda a documentação que vocês precisam está no próprio site do sistema que você for utilizar, basta você entender como que funciona o conceito para que você possa aplicar no seu banco de dados, ok? Esse é um conceito que já vem do banco de dados, porque ele tem muito a ver com gravar informação e não utilizar informação em memória. E todo o banco de dados ele serve única e exclusivamente para guardar essas informações que você está trabalhando no seu sistema. Tudo bem? Agora, se você for na sua linguagem de programação, existem várias por aí, né? Então você tem Ruby, você tem C#, você tem Node, você tem diversas linguagens. Linguagem de programação é ferramenta. Se você entendeu o conceito, você sabe aplicar em todas, ok? Então você tem diversas formas de você fazer em diversas linguagens. Basta você digitar o nome da linguagem, transaction. Então vou dar um exemplo aqui, ó, C# begin transaction. E aí você vai ver que tem aqui ó, um método que mostra begin transaction de como que você faz isso no C#. E assim você consegue fazer em qualquer linguagem, Java, enfim, você já entendeu, né? Beleza. Agora, vamos lá colocar uma situação real. Então, eu estou aqui com o banco de dados MySQL, estou aqui com o banco de dados Postgre, ok? E vou abrir aqui uma situação de um sistema feito em Ruby. O meu próprio sistema, aqui, deixa eu abrir ele. Então, eu tenho aqui o meu próprio sistema, vou usar o meu próprio sistema e vou usar os bancos de dados para efetivar essas duas coisas aqui que eu expliquei para vocês no quadro. Fechou? Então, vamos lá, gente. Aqui, diretamente, então, no MySQL, eu vou simular uma inserção de dados nessa tabela aqui chamada cupons, ok? Então, como é que eu faço? Insert into cupons. E aí, nessa tabela cupons, eu vou colocar os dados que eu quero inserir, ok? Código, então vou colocar aqui na coluna código, eu vou colocar uma instrução.
certo? Vou colocar aqui no liberado outra instrução. No liberado aqui eu vou ver o que eu vou passar e vou colocar aqui no empresa underline ID alguma situação e validado outra situação, tá? E os valores que eu vou colocar, então values, e eu vou passar os valores que eu quero diretamente aqui no meu sistema. E aí, agora eu vou rodar o meu comando. Prontinho, ou seja, linha inserida, linha afetada. Agora eu vou dar aqui um select e vocês vão ver que, então, eu acabei de incluir o meu cupom aqui no meu banco de dados e tudo está funcionando normalmente. Agora imagina que eu quero fazer a situação lá do Francisco, certo? Eu não quero, eu quero ter o poder de decisão de confirmar aquela operação ou não. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um outro select, né? Só que nesta ocasião eu quero fazer um rollback. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir uma transação aqui, ó. Aí a gente vai lá na documentação do MySQL, ok? A gente vem aqui na documentação do MySQL e a gente tem, ó, begin, commit ou begin, rollback, ok? Então a gente vai fazer a mesma coisa aqui, ó, begin. E aí no final aqui, ó, eu vou dar um rollback, porque eu não quero confirmar essa transação, tudo bem? Então dei um enter aqui, begin, com ponto e vírgula em todos os itens, e estou fazendo aqui vários inserts. Ó, fiz um insert, 2, 3, 4, 5. Então ele está fazendo vários inserts aqui. E eu vou rodar o comando. Ó. Rodei o comando, ele deu rollback da operação e vai mostrar aqui para mim, ó. Ele não efetivou nenhuma. Ele tentou efetivar, ó. Efetivou. Você está vendo as linhas aqui embaixo? Ó? Ele mostra todas as linhas aqui, ó. Um efetivado, outro e pum, rollback, 0 linhas afetadas. Agora se eu vir aqui no meu select, rodar o meu comando, vocês vão ver aqui, ó, que só tem um único comando. Se no meio dessas linhas aqui deu alguma coisa errada, eu dou rollback. Se deu tudo certo, eu dou um commit. Agora eu estou efetivando a minha transação. E aí agora eu vou rodar o comando. Rodei, vocês vão ver agora que ele vai rodar todos os comandos aqui e vai comitar a nossa operação. Rodando então o meu código aqui, vocês vão ver que todas as operações foram inseridas, ok? Então vocês viram que acabou de funcionar aqui essa operação de inserção de dados diretamente no banco de dados. A mesma coisa, gente, serve, por exemplo, para um banco de dados Postgre. Então aqui eu tenho o mesmo exemplo usando aqui as tabelas de cupom do banco de dados Postgre. E eu utilizo da mesma forma como eu fiz no MySQL, iniciando o begin e fazendo o rollback da transação. Ou seja, eu vou rodar todo o meu código, toda a minha operação, e ele não inseriu nada no banco de dados, simplesmente por causa da minha operação de begin e transaction. Agora, se eu simplesmente decidir dar um commit das informações, o que vai acontecer? Ele vai rodar toda a minha transação, e aí agora ele vai efetivar o meu cadastro. E existem casos, pessoal, que você roda alguma operação e essa operação fica travada, ou seja, a gente fica com uma query blocked. Né? E essa query que a gente fica bloqueada, quando a gente vai dar um select, estoura um exception, ele dá um erro diretamente no nosso código. E como que isso acontece? Simplesmente eu vou rodar minha operação em cima de um dado que eu já inseri e ela é validada no banco de dados. Ou seja, esse código aqui, ó, ele tem uma chave secundária para ele falar simplesmente que essa chave não pode ser duplicada. E quando eu tentar rodar essa operação aqui agora, ó, vocês vão ver que ele vai travar, ele vai dar erro, falando que eu não posso inserir um código duplicado porque a minha base de dados faz essa validação. E aí ele parou aqui, e por ter parado aqui ele não rodou o commit. Por ele não ter rodado o commit, quando você vai tentar rodar então a operação em cima do seu SQL, ele vai falar aqui, ó, esta tabela não pode ser rodada porque ela está com a transação aberta e não está fechada. Então isso pode acontecer no seu banco de dados, isso pode acontecer quando você estiver trabalhando com transação. Abrir algumas conexões e não dar o commit, não dar o rollback e dar erro no seu código. Então preste muita atenção, porque quando você abre uma transação, você precisa confirmar ou você precisa negar aquela opção, tudo bem? E aí, ó, o que você pode fazer aqui? Você pode simplesmente rodar o commit diretamente e ele vai liberar a tabela para você, voltando tudo ao normal, tudo bem? Então, isso é bem importante para que você possa saber. E como a gente leva isso para o nosso código, né? Então, eu vou simplesmente abrir no meu sistema o cupons controller aqui, para que eu possa fazer a operação diretamente no meu controller desse teste que a gente está fazendo, tá? Então, cupons controller. E aí, no meu cupons controller aqui, eu vou, por exemplo, no meu create, eu vou fazer essa opção de begin transaction. Então, nesse caso aqui,
A única coisa que eu tenho que fazer, e é muito simples, é, primeiramente, você vai no Google e vai colocar assim, ó, Rails Begin Transaction. Isso porque eu estou fazendo na ferramenta Ruby on Rails, poderia ser em qualquer uma. Entrar aqui diretamente, e aí vocês vão ver que a sintaxe é muito simples. Eu abro uma transação e dou um end. Se der erro no meio dessa transação, ele já faz o rollback. Se deu tudo certo, ele já faz o commit. Simples assim, gente. Muito, muito, muito simples assim. Eu não preciso verificar, olha, a hora que eu faço commit, a hora que eu faço rollback, eu não preciso fazer isso. Eu simplesmente abro uma transação e fecho essa transação. Então, nesse caso, eu quero simplesmente testar se vai dar tudo certo nessa minha operação do save aqui. Eu vou abrir a transação e vou fechar a transação. E aí, ó, eu vou simplesmente pegar o meu save e vou colocar aqui dentro. Eu poderia fechar a transação aqui embaixo, tá, gente? Colocar a transação inteira onde eu quero, mas eu vou deixar somente aqui, nesse ponto, para esse teste que eu estou fazendo. Na verdade, para eu não estragar aqui o meu código, eu vou só simplesmente pegar essas duas linhas e jogar essas duas linhas aqui dentro. Vou refatorar aqui para deixar do jeito que eu preciso. Ok. Beleza. Então, vou ter somente essas duas linhas e vou trabalhar com ela. E aí aqui, ó, eu vou inserir um novo registro, né? Então, cupom new. E aí eu vou pegar esse cupom aqui, empresa ID igual a empresa.first. Pronto. Aí eu peguei aqui diretamente usando o objeto encadeado. Pronto, empresa igual a empresa, assim fica legal. E aí, ó, aqui eu iria inserir esse dado, iria funcionar tudo normalmente, eu simplesmente ia fazer esse insert aqui. Agora, se eu quisesse fazer o rollback dessa operação, eu simplesmente faria dar um erro. Então, eu vou fazer assim, ó, i é igual a 0 e s é igual a uma string. E vou somar os dois. C é igual a i mais S. Como o Ruby é uma linguagem dinâmica, mas ela é fortemente tipada, quando eu tentar somar um string com inteiro, ele vai dar erro. Então, se eu tentar rodar essa operação aqui, ele vai dar erro e vai dar um rollback da minha operação. Beleza, vou colocar no debugger aqui para a gente ver esse negócio rodando. Aí eu vou simplesmente aqui no meu sistema e vou simular como se eu estivesse criando um cupom. Então, /new. E aí, simulando como se eu estivesse criando um cupom, vou digitar aqui uns dados, vou colocar ele como liberado e vou criar o cupom. Ele simplesmente, eu só fiz isso aqui, gente, para cair no meu código, tá? Então ele caiu aqui no meu código e aí ele vai rodar essa operação. Indo para o próximo, ó, ele já deu erro aqui, ou seja, ele deu um exception, falando que ele não consegue converter o inteiro para string, conforme eu falei para vocês. Ele vai mostrar o erro diretamente para mim. Agora, se eu for lá no meu banco de dados, aqui no Postgre, e rodar, ó, vocês vão ver que eu não tenho esse registro novo. Agora, se eu voltar lá no meu sistema e simplesmente agora tirar esse código que eu fiz para dar erro de propósito e vou colocar aqui o debugger aqui embaixo. Ó, vou colocar dois debuggers. E vou rodar novamente. Simplesmente volto e mando rodar novamente. Nessa hora que eu mandei rodar, ele vai parar no meu debugger, eu vou ir para o próximo, ele vai executar a operação e vai efetivar o commit. Se a gente olhar aqui em cima, ó, ele fez então a nossa operação, fez um select lá no banco de dados, fez ali um insert e, ó, begin commit, ou seja, ele commitou essa operação que ele fez diretamente no banco de dados. Agora, se eu olhar lá no meu Postgre e dar o meu select, está aqui o meu dado inserido, ou seja, ele acabou de inserir lá pelo meu sistema. E aí eu posso continuar, que ele vai inserir o outro registro aqui, ou seja, o registro que eu estou fazendo diretamente na tela aqui, né? Então, se eu simplesmente continuar, ele vai inserir um outro registro lá. E aí, se eu der um select aqui, ele vai mostrar os dois registros que eu mandei inserir, ok? Então, meus amigos, é assim que você faz uma transação, né? Esse é o conceito inteiro de transação que você pode ter para utilizar no seu sistema, e você pode utilizar isso com diversas linguagens. Basta você pesquisar a linguagem de programação que você trabalha e como que é a forma que você faz transação. O conceito você inteiro entendeu por aqui. Fechou? Pessoal, então se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar o seu like, não esqueça de compartilhar para outras pessoas e não esqueça de, se você tiver alguma dúvida, chamar aqui para que a gente possa ajudar você com consultoria, com aula particular e também você possa entrar para a comunidade para que a gente possa acompanhar você. Tudo bem? Então vou ficar por aqui. Até mais e até nos próximos vídeos. Tchau, tchau.